Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, meus amigos milionários. O nosso encontro de hoje, ele é simplesmente sensacional. Eu tenho certeza que muitos de vocês não conhecem essa estrutura que a gente vai trazer, essa linguagem de que por que algumas pessoas constroem patrimônio ao longo da vida e por que outras ficam ali no meio do caminho. Talvez você nunca tenha visto isso que a gente vai mostrar hoje. Então, assim, para o que você está fazendo, né, e presta muita atenção de como que a gente vai construir esse racional aqui para que você, de fato, possa começar a tomar melhores decisões na sua vida e, de fato, começar a construir o seu patrimônio aí, tá bom? Eu vou pegar aqui o apoio de um flip chart hoje para ser bem didático, né, porque você tem que saber, tintim por tintim, como que a gente vai construir esse nosso patrimônio aí ao longo da vida. Então, pessoal, primeiramente eu vou exemplificar aqui um balanço patrimonial de uma pessoa, de uma família aqui, um caso hipotético, tá bom? Então, quando a gente pega, contabilmente falando, quando a gente vai ver aqui, como que é composto um balanço patrimonial, você vai ver que a gente vai ter aqui um lado aqui que a gente vai chamar de ativos. Vou colocar em letra minúscula, propositalmente. E nós vamos ter aqui também a nossa coluna aqui de passivos, tá bom? E eu vou começar, pessoal, a enumerar alguns ativos e passivos que essa pessoa, que essa família tem, e que você comece a fazer o seu aí na sua casa, colocando números para identificar qual o seu patrimônio líquido. Vem comigo aqui, pessoal. Primeiramente, eu vou colocar nesse patrimônio aqui, contabilmente não é exatamente da forma que eu vou fazer. Estou fazendo de uma forma mais didática para você entender, tá bom? Então, eu quero colocar aqui alguns dinheiros, tá bom? Eu vou colocar aqui alguns dinheiros. Eu vou chamá-los de dinheiro 1. Isso é importante você entender, tá bom? Eu vou também colocar aqui veículos. O veículo ou os veículos que você tem aqui, também a gente vai numerar. Eu vou colocar também aqui imóvel, que eu também vou chamar de imóvel 1. Tá? Não sei se está pequenininho, mas se tiver, você está ouvindo o que eu estou falando. Tá? Então, essa pessoa, essa família tem algum dinheiro que eu chamei de dinheiro 1, veículos, imóveis, e eu vou colocar um outro dinheiro aqui, pessoal, que eu vou chamar de dinheiro 2. Tá? E eu vou colocar aqui um outro imóvel, que eu também vou chamar de imóvel 2. Então, percebam que eu fiz questão de separar tanto esse dinheiro 1 como esse imóvel 1 aqui, tá bom? Além disso, pessoal, o que nós podemos ter no nosso balanço patrimonial? A gente pode ter, tá, sei lá, terra, fazenda, vou colocar aqui fazenda, e tudo que tem ali dentro de uma fazenda, né, gado, aquela coisa toda. Vou colocar também negócio, tá? Tem muitas pessoas aí que tem negócio, esse negócio tem um valor, né, um valuation que a gente fala, né? Eu vou colocar aqui um mês de salário, vou colocar só um mês de salário, tá? E eu vou colocar outros aqui, que seriam outros direitos e bens que você tem, que vai compor a sua lista de ativos dentro do seu balanço patrimonial, tá? E do lado de cá, meus amigos, eu vou colocar aqui na parte do passivo. O passivo é tudo que eu devo, as minhas obrigações, os meus compromissos. Então eu vou colocar aqui, do lado do passivo, que muita gente tem. Cartão de crédito. Junto com o cartão de crédito, eu vou colocar cheque especial. Desculpa, CE. Né, o nosso cheque especial aqui. Além disso, pessoal, eu vou colocar empréstimos. Tá? E eu vou colocar financiamentos, né? São linhas de crédito diferentes. Normalmente uma tem um bem em garantia, o outro não. A gente vai colocar também consórcios. Tá? Eu vou colocar outros, que pode ser, sei lá, você deve alguém, tem que pagar algum dinheiro para alguém. Vou colocar um mês de despesa. Tá? Do lado de cá eu coloquei um mês de salário, de cá eu vou colocar um mês de despesa. Pessoal, aí quando a gente faz isso, o que nós vamos descobrir? Nós vamos descobrir uma coisa chamada patrimônio líquido. O que é o patrimônio líquido? É a soma dos meus ativos, com A minúsculo que eu estou falando, tá? Menos todos os meus compromissos, que são os meus passivos. Então, vamos imaginar que eu tenho, do lado de cá, a soma de tudo isso aqui vai resultar aqui em 800 mil. Vamos imaginar isso. 800k, que eu vou chamar aqui, tá bom? 800k. É tudo que eu tenho de cá.
E quando eu vou aqui para os meus passivos, vamos supor que a soma disso aqui vai ser 200k, 200 mil. Normalmente ele financiamento, empréstimo, isso aí ele pesa um pouco mais. Então, quando eu subtraio um do outro, 800 menos 200, eu vou me deparar com um patrimônio de 600k. Então, o que é 600k? É o patrimônio que eu amealhei ao longo da minha vida laboral, tá? Então, eu trabalhei 10, 20, 30 anos e o patrimônio que eu tenho hoje é 600 mil. Então, você pode fazer isso aqui na prática. Você vai dar o número real para cada um deles. Quanto você tem de dinheiro, veículo, imóvel, aplicações, seu outro imóvel. Então, você vai colocar cada um deles aqui, ó, e você vai chegar no seu patrimônio líquido de hoje. Para sua surpresa, esse patrimônio líquido é sua riqueza após tantos anos trabalhando. Pessoal, isso aqui provavelmente pode não ser novidade para você. Mas eu quero chamar a atenção para o ponto que a gente vai falar agora, tá bom? Como que as pessoas constroem riqueza ao longo do tempo? Como que as pessoas constroem ali a sua base, né, de riqueza a partir do momento que ela começa a melhorar a sua vida? Vamos lá, eu vou colocar em preto aqui para dar um destaque, tá bom? Por que que eu separei aqui, pessoal, esse dinheiro 1, tá? E esse imóvel 1? Por quê? Esse dinheiro 1 aqui, pessoal, é aquele dinheiro, vamos pensar assim, é aquele dinheiro que está na nossa reserva. É esse dinheiro que eu tenho disponibilidade dele para usar a qualquer momento. É aquele caixa que eu tenho ali, né, para o meu dia a dia. O meu dinheiro 2, pessoal, que eu estou falando, é dinheiro que vai me gerar riqueza. São investimentos, tá? Sobretudo de médio e longo prazo. Quais são os investimentos que eu posso citar aqui? Eu posso investir investimentos em renda variável, investimentos em previdência privada, investimentos em títulos públicos de longo prazo, tá? E outras variedades de opções que nós temos aí para fazer de fato o nosso patrimônio crescer. Aqui normalmente eu tenho uma rentabilidade mais discreta, mas aqui embaixo eu tenho uma rentabilidade maior. Tá? Então é essa separação que a gente faz. Agora eu vou riscar de vermelho porque eu quero chamar sua atenção em 2 pontos. O que normalmente nessa classe de ativos aqui a gente começa a aumentar quando a gente começa a ganhar mais? Faz uma reflexão aí, tá? Veja se você conhece alguém que faz isso. Normalmente, quando a gente começa a ter uma renda que ela vai subindo, a gente tende a melhorar os nossos veículos, comprar carros mais caros, carros mais luxuosos, mais confortáveis, mais status, e nós temos a construir ou morar em imóveis melhores. Então, a diferença do imóvel 1 para o imóvel 2 é que no imóvel 1 é o imóvel onde eu moro. É o imóvel onde eu usufruo ele no dia a dia. E a grande questão, pessoal, é que normalmente as pessoas constroem riqueza investindo e colocando mais dinheiro cada vez mais nos carros e nos imóveis para morar. Mas qual que é a questão? Perceba uma coisa, ao lado do meu patrimônio, pessoal, tem 2 informações importantes que eu tenho que entender. Os meus ganhos, tá? E os meus gastos. Os meus ganhos e os meus gastos. Perceba o seguinte, quando eu aumento o valor do meu carro, quando eu passo a ter um carro mais chique, mais confortável, mais caro, consequentemente, eu aumento em decorrência disso os meus gastos. E o mesmo raciocínio vale para a casa que a gente mora, tá? Então, se eu moro num apartamento de 2 quartos ali, pago 600, 400 reais no condomínio, tem um valor menor de manutenção desse imóvel. Se eu moro, por exemplo, numa casa com piscina, com playground, com quadra, com campo de futebol, o meu gasto ele é muito maior. Tá? Então, eu coloquei 2 exemplos assim bem apartados, mas que fica fácil você entender. Se eu moro numa casa mais cara, consequentemente, os meus gastos com essa casa serão mais caros. Agora, meus amigos, percebam uma coisa. Quero chamar a atenção de um ponto. Quando a gente tem o nosso patrimônio, é fácil a gente identificar qual que é o crescimento desse patrimônio ao longo do tempo. Tá? Então, assim, eu identifiquei agora que eu tenho um patrimônio de 600 mil, por exemplo. Mas qual que é mais ou menos a projeção de crescimento desse patrimônio daqui para frente, em 5 anos, em 10 anos?
Isso aqui é muito importante que você entenda, tá? Tem um fator aqui, pessoal, que eu quero chamar a atenção de vocês, que se chama inflação. Você nunca pode negligenciar esse fenômeno quando a gente fala de construção de riqueza. O que é inflação? Inflação, pessoal, é um efeito que vai acontecer, um fenômeno que acontece que faz com que as coisas encareçam. E o que está acontecendo? Eu estou perdendo o poder de comprar as coisas. Se uma coisa valia 50, passou a valer 60, perceba que eu estou perdendo o poder de compra. E esse é o efeito da inflação. Então, quando a gente pensa em crescimento, o seu patrimônio, o meu patrimônio, ele cresce, na verdade, o que ele cresce acima da inflação. Então, se de um ano para o outro a inflação foi de 5% e o meu patrimônio cresceu mais ou menos na faixa de 10%, na verdade, eu tive um crescimento de algo próximo a 5%, percebe? Mas quando eu tenho, por exemplo, assim, esses ativos dentro do meu patrimônio, perceba o seguinte, se ele é muito concentrado em imóveis, imóveis que eu moro, em veículo, quando a gente compara, por exemplo, o crescimento do imóvel que a gente mora com a inflação, pessoal, normalmente ele vai empatar com a inflação. Então, se a gente pegar uma projeção ali de 5, de 10 anos, você vai perceber que, na média, ele vai crescer na média da inflação. O seu carro, ele vai ter mais ou menos uma deflação de 6 a 7% ao ano. Então, meus amigos, perceba o seguinte, se eu concentro o meu patrimônio em melhorar o imóvel onde eu moro e melhorar os meus veículos, primeiro, eu aumento consequentemente os meus gastos, pressionando aqui os meus ganhos e diminuindo a minha capacidade de guardar dinheiro, e ao ponto que esse patrimônio ele não cresce. Ele não cresce. Percebe? Porque ele cresce pouco, porque aqui, na verdade, no imóvel ele não cresce, e o veículo ele me joga para baixo. Que é diferente, pessoal, dessa classe de ativos que está aqui. Tá? Aqui, ó. Dessa classe de ativos que está aqui. Então, se você tem um negócio, que você tem uma projeção de crescimento de 5, de 10, de 20, de 30% ao ano, vai crescer mais que a inflação. Tá? Se você tem, por exemplo, uma fazenda, um negócio, gado, sabe administrar isso, você sabe que provavelmente você vai ter um ganho acima da inflação. Se você tem imóvel para você alugar, que você constrói, que você compra um terreno, constrói e vende, gira, você consequentemente vai ter um ganho acima. E mesmo, pessoal, se você faz bons investimentos, aqui eu não estou falando de caderneta de poupança, eu não estou falando de deixar dinheiro parado na conta corrente, o seu patrimônio também vai crescer. Tá? Então, pessoal, aqui, por exemplo, ele vai crescer no mínimo 5% acima da inflação. Então, perceba que aqui ele não cresce nada, tanto nos seus veículos, que na verdade ele faz diminuir, e o imóvel ele não cresce, aqui eu estou falando de um crescimento pelo menos 5% acima da inflação. Então, qual que é o ensinamento, qual que é a ideia que a gente pode extrair disso aqui, pessoal? A maior parte do meu patrimônio, a maior parte dos meus ativos tem que colocar dinheiro no meu bolso, que esses aqui não colocam, e ter um crescimento acima de pelo menos 5% acima da inflação. Por que pelo menos, pessoal? Porque meu investimento mais conservador que eu posso fazer, tá? Aqui que são os meus investimentos, ele vai crescer uma média de sendo conservador, de 4 a 5% acima da inflação ao longo do tempo. Tá? Se você investe em um negócio, provavelmente vai crescer mais. Se você tem outras oportunidades, provavelmente pode ser que cresça mais. Então perceba, meus amigos, que a maior parte do patrimônio que eu tenho, ele tem que crescer e, consequentemente, também colocar dinheiro no meu bolso. Então, qual que é a dificuldade que a gente percebe? Que as pessoas trabalham, melhora a casa onde mora, melhora os carros. Para a sociedade, para as pessoas que estão próximas a ela, essas pessoas têm uma visão de que aquela pessoa está ficando rica, está melhorando de vida, tá? Só que, consequentemente, meus amigos, o patrimônio dela não cresce, os gastos dessa pessoa aumentam, ou seja, esses ganhos cada vez mais vai comprimir. Então, eu perco o poder de fazer aporte, de poupar. Então, aos olhos da pessoa, para o meu ego, é ótimo. Aqui está inflando meu ego, ou seja, para as pessoas elas estão tendo a impressão de que eu estou ficando rico. Mas, na verdade, eu estou tomando decisões financeiras ruins que vai comprometer o meu... Né? Não é só o longo prazo, vai comprometer o curto prazo também.
Tá? Então, pessoal, essa forma aqui que a gente percebe que muitas pessoas fazem, que muitas famílias desenvolvem, é uma forma de crescimento patrimonial que ela não vai acontecer, que ela não vai te ajudar. E talvez você corre chegar lá na frente e perceber isso, ou seja, ficou tarde. Tá? Então, meus amigos, o que eu sugiro? Boa parte do que você ganha, né, que você consegue poupar, que é essa diferença de ganho para gasto, você precisa investir em ativos que de fato coloquem dinheiro no seu bolso. Recorra ao mercado financeiro, recorra a algum tipo de negócio que você entende, recorra a negócios com imóveis, caso você entenda. Ou seja, boa parte do que você tem de ativos tem que estar concentrado ali embaixo em que de fato coloca dinheiro no seu bolso e faz seu patrimônio crescer. Isso aqui, pessoal, desenvolver, né, melhorar a casa onde mora, os veículos onde mora, na verdade isso é uma satisfação que a gente quer pra gente, mas isso aí, pessoal, tem que ser ali combinado com esse crescimento patrimonial. Se você destina boa parte do seu patrimônio para crescer junto, vai chegar um momento ali que você consegue ter uma casa muito boa, carros muito bons, né, e dinheiro trabalhando para você e colocando dinheiro no seu bolso, tá? E você vai ter uma aposentadoria tranquila, você vai conseguir se aposentar antes do prazo que você imagina, você vai conseguir ajudar pessoas que você ama, vai conseguir ter segurança na sua família, cuidar, dar uma qualidade de vida para os seus filhos, né? Ali para o seu cônjuge. Então, é essa forma de pensar o nosso patrimônio que eu queria falar para você hoje. Então, se fez sentido, se caiu alguma ficha para você, né? Lembrando que o nosso conteúdo aqui ele é muito falado, é muito voltado para investimentos, mentalidade, crescimento patrimonial. Cada uma dessas classes aqui de ativos a gente vai falar aqui ao longo dos nossos vídeos, tá bom? Agradeço para você que chegou até aqui ao final, parabenizo você, tenho certeza que daqui para frente você vai olhar seu patrimônio de uma forma diferente. Sucesso nessa caminhada e compartilhe esse vídeo, curte aí, deixe seu comentário, que eu vou ter maior alegria em responder. Um forte abraço e até o próximo encontro. Tchau, tchau!